Esta é a nossa teleaula 2 da disciplina de Ambientação para EAD. Então, nessa teleaula, nós temos um tema. Nós vimos na aula anterior a ementa da disciplina e vimos algo sobre a disciplina. E hoje nós temos um assunto que chama-se Ambiente Virtual de Aprendizagem. Vamos ver. Esse é o tema da nossa teleaula de número 2. E aqui nós temos os objetivos da nossa teleaula. Conceituar ambiente virtual de aprendizagem, identificar as ferramentas de um ambiente virtual de aprendizagem, apresentar os tipos de interação em um ambiente virtual de aprendizagem. Observe que esses objetivos são importantes, né, para que nós possamos ministrar, né, entrar no nosso assunto hoje. Mas na aula anterior nós tratamos sobre alguns temas e nós perguntamos, então aqui você pode acompanhar a nossa pergunta. Você lembra o que estudamos na teleaula 1? Você lembra, professor? Calma, não responda agora não. Vamos deixar eles pensarem um pouco. É um exercício para memória, né? Você está nos acompanhando, esse curso ele é na modalidade à distância e nós, a cada semana, temos uma atividade e temos também um assunto para poder trabalhar com vocês. E aí, vocês já conseguiram lembrar? Conseguiu lembrar, professor? Estou conseguindo, professora. Diga aí qual foi então o nosso assunto? Muito bem, nós trabalhamos um pouquinho lá a ideia da educação à distância, concepções, o histórico, todo o passado. Lembram lá que nós trouxemos informações que a educação à distância iniciou em 1920 com rádio, depois passou por outros períodos através do Instituto Brasileiro, né, que é muito conhecido. Isso mesmo. As teleaulas, os telecursos, né, até chegar à nossa modernidade que usamos a rede mundial de computadores. Exatamente, está vendo? Olha, o professor está afinado aí, você, né? Conseguiu fazer essa memorização, conseguiu lembrar desses assuntos que nós estudamos? Então nós vimos na aula anterior concepções sobre educação à distância e a legislação que é pertinente à educação à distância. Nas concepções, nós solicitamos as contribuições de vocês. Então, nós tivemos excelentes participações, né, professor? As pessoas, os alunos, os tutores mandaram as contribuições para nós sobre essa definição, as concepções, a ideia, a importância do tutor, não é isso? Então, que a gente não conseguia nem ler, né? Exatamente, porque o nosso chat ele é uma ferramenta que ele, né, é muito dinâmica, então conforme vocês vão interagindo e contribuindo, ele, né, também vai sendo mais ágil. Então esses foram os nossos temas da aula anterior, para que você faça, né, essa retomada, para que você também perceba que nós estamos construindo uma aprendizagem que seja para você uma aprendizagem significativa. Tá bom? Então vamos continuar. Sobre o ambiente virtual de aprendizagem. Professor, o que é o ambiente virtual de aprendizagem? Professora, o ambiente virtual de aprendizagem vamos dizer assim, sem usar o seu slide isso, aí, né? Eu ia falar assim que é a nossa ferramenta virtual, onde vocês vão ter acesso, né? Ambiente virtual de aprendizagem, vão ter acesso. Vamos colocar em uma língua. É o seu caderno, né? Onde você vai entrar, você vai folhear, você vai registrar, você vai anotar, vai participar. Então, tudo aquilo que você faz na sala de aula, usando esse caderno seu, você pode fazer online também, né? Usando o ambiente virtual de aprendizagem. Mas em termos, em conceitos, né? Nosso ambiente virtual de aprendizagem é um ambiente desenvolvido para garantir a interação entre alunos, professores, tutores e a equipe pedagógica de acompanhamento. São softwares que são disponibilizados na internet e eles possuem um conjunto de ferramentas, aplicativos, para criar e gerir atividades que normalmente seriam executadas de forma presencial. Então esse é o nosso ambiente
virtual. Vocês vão ter todas essas ferramentas, softwares, que vão gerir uma máquina para levar o conhecimento até vocês. Essa aula mesmo, que a gente está preparada, que vocês depois vão ter acesso, os slides, tem toda uma equipe pedagógica que trabalhou nesses slides, nessa preparação. Então, tudo isso que a teoria diz, né, a teoria da professora Ariadne Quintela e do professor Miguel Zamberlan, que são os que escreveram o livro que vocês têm para usar, diz. Então, são essas ferramentas que vocês têm acesso aí no dia a dia de vocês. E vocês observem que são duas palavras que nós grifamos aqui, que é interação e um conjunto de ferramentas. Então, na aula anterior, nós falamos um pouco sobre essa interação entre os tutores, os coordenadores, os estudantes, a equipe. E agora nós trazemos novamente essa palavra, a interação e o conjunto de ferramentas. Então, o ambiente virtual de aprendizagem é uma tecnologia, né, da informação e da comunicação, é uma tecnologia nova que possibilita essa interação por meio desse conjunto de ferramentas, que também é um tema que nós vamos estudar. É como o professor acabou de falar, é como se fosse um caderno virtual. Então você faz ali as suas atividades, né? Você tem o chat, você tem as participações no diálogo, no fórum, na tarefa, que são ferramentas que ainda trataremos mais adiante, e você pode fazer ali as suas anotações, mandar as suas dúvidas, os seus questionamentos e ir participando cotidianamente como se fosse realmente um caderno físico, mas ele é uma sala de aula, por isso que nós chamamos de ambiente virtual de aprendizagem. Utilizamos a sigla AVA. Há na literatura uma outra sigla que é a AVAE, né? Ambiente Virtual de Ensino e Aprendizagem, AVA. Mas nós utilizamos, então, a mais tradicional, que são os AVAs, Ambientes Virtuais de Aprendizagem. Outras instituições usam o mesmo ambiente virtual de aprendizagem, só que eles usam, a ferramenta é a mesma, o layout é o mesmo, mas usam o nome chamado Moodle, né? Isso. Que é a mesma ferramenta. É o ambiente no qual é desenvolvido também o ambiente do Instituto Federal de Rondônia. Então, o Moodle é esse software livre que há a possibilidade dessa customização. Então, os desenvolvedores de ambientes, que geralmente são profissionais da área da informática, quem fazem esse layout, essa customização, dependendo da necessidade da instituição, do curso, do projeto pedagógico do curso e também dos estudantes. Então, vamos acompanhar o nosso layout, que é o do Instituto Federal de Rondônia. Aqui nós temos então o endereço, né, cursos.ead.ifro.edu.br, e esse é o nosso AVA, o Ambiente Virtual de Aprendizagem. Então, se você observar, nessa aba aqui à direita, nós temos uma opção para acesso, que geralmente nós colocamos aqui, né, o CPF e a sua senha, que é uma senha pessoal e, obviamente, é uma senha que deve ser guardada com você. Esse ambiente que é desenvolvido, como o professor bem lembrou, no Moodle, ele é desenvolvido de acordo com a necessidade institucional e do PPC do curso. Então, aqui nós temos, na página do Instituto Federal de Rondônia, alguns cursos nessa modalidade, e aqui está o nosso técnico em finanças, que foi um dos cursos bastante procurado, não é, professor? Nessa turma, aula, nessa edição. Turma, os polos de Porto Velho, Polo Guajará-Mirim, teve uma procura muito grande. Por falar em polo, professora, já que você já trouxe aí, eu vou só mencionar aqui que os nossos tutores estão mencionando. Eu acho que só não está chovendo em Porto Velho, porque de Ariquemes para o final do estado está chovendo já o pessoal de Vilhena, São Miguel, Ariquemes, mas o polo de Vilhena, mesmo com chuva, 28 alunos, e em São Miguel, mesmo com chuva, 100% dos alunos presentes lá. Alta Floresta, desculpa, mesmo com chuva.
Pena que não está chovendo em Porto Velho também, né? Precisamos chover um pouquinho na nossa capital. Que é sempre... seca, né? E quente, clima né? Seco, mas no interior quente. É mais abençoado do Graças a Deus. clima. Nós agradecemos, então, a participação de todos os polos, né, dos parceiros também que nos acompanham, e aí nós queremos, obviamente, a participação de vocês também, tá? O FAC, se eu não me engano, o IF Goiano, né, que estão também nesse curso de finanças que já está na sua terceira edição. Na sua segunda edição, né? Segunda. Então, nós agradecemos a participação dos polos, dos nossos parceiros. Ainda bem que a gente tem um ambiente virtual de aprendizagem, hein? Que está tudo lá. Então, vamos... Se alguém perdeu a aula, só assistir lá. É, isso mesmo. Vamos lá? Então, o ambiente virtual de aprendizagem, atualmente existem inúmeras ferramentas que se propõem a dar suporte aos processos de ensino-aprendizagem, baseados em quê? Na internet, que é a rede mundial de computadores. Tanto originárias do meio acadêmico, quanto originárias do meio comercial. Então, os ambientes virtuais de aprendizagem, eles são ferramentas muito necessárias em um curso na modalidade à distância nos dias de hoje. Nós vimos na aula passada, e o professor bem lembrou, que nós tivemos a era do rádio, né, a era que era feita por correios, a TV, e hoje a gente convive com essa gama de recursos tecnológicos que possibilitam outros tipos de interação e interatividade. O ambiente virtual de aprendizagem é muito essencial nessa modalidade, nos nossos tempos que nós conceituamos, né? Também há autores que falam a respeito disso, da chamada sociedade da informação. Então, o ambiente virtual, ele é utilizado no meio acadêmico, no meio comercial e em outros tipos de organização também. Não é isso, professor? Com certeza. Hoje, muitas instituições, né, sejam elas educativas ou não, utilizam essas ferramentas virtuais, né, inclusive para agregar valor ao seu produto, à sua atividade funcional. Então, continuando, nós temos aqui que o ambiente virtual de aprendizagem, nós temos ferramentas que compõem esse ambiente virtual de aprendizagem. Essas ferramentas, elas possibilitam melhorar a experiência do estudante no que se refere a, novamente, a palavra interação e a comunicação. Por que então, professor, que é importante o ambiente virtual no nosso curso? Porque é onde você vai poder colocar a sua experiência, o seu aprendizagem no dia a dia. E às vezes você tem a facilidade de ter leitura, outro não tem, mas você tem uma comunicação boa, então você tem uma ferramenta específica para fazer essa comunicação. Você tem um chat, você tem um fórum, tem outras ferramentas. Então, todas essas ferramentas possibilitam a sua melhoria, o trabalhar todos os aspectos, vamos dizer assim, do curso, né? Você pode ter a comunicação, a escrita, a oralidade. Eu acho que o nosso não está trabalhando ainda o áudio, né? Mas em breve essa ferramenta vai ser. Então você trabalha todas as etapas do ensino. Então são várias ferramentas para agregar valor, para fazer com que você possa estudar aquele conteúdo de várias formas possíveis. Por exemplo, quando a gente elabora uma atividade, tem semana que a gente elabora um fórum, né? Buscar fazer a comunicação, essa escrita. Semana que já é uma atividade, um questionário, outra semana pode ser uma tarefa, um grupo de estudo. Então, tudo aquilo que o professor pode fazer presencialmente na sala de aula, nós também podemos fazer isso utilizando o nosso ambiente virtual de aprendizagem, que a gente vai conhecer ele passo a passo. Só reforçando, no slide anterior que você usa o termo estudante. Lembra, aluno é quem assiste a aula, estudante é quem pratica a aula e estuda sozinho. Exatamente. Então, nós temos aqui, né, comunicação. Nós falamos em interação e comunicação, como o professor falou, e a comunicação ela pode ser definida como a transmissão de sinal através de um meio. Olha só o meio aqui, né? De um emissor para um receptor. O sinal contém uma mensagem composta de dados e informações. Diga aí, professor Junimar. Vamos ver, agora ele foi. Só reforçando, né? Então, o ambiente ele vai ter toda essa comunicação, todas essas ferramentas para levar essa comunicação, trazer você para
dialogar no dia a dia, para você nunca ficar distante do curso. E essas ferramentas, elas serão interagidas, mas como é que eu vou fazer isso sozinho e tal? Vai ter um tutor, vai ser um responsável ali para ajudar você nessa comunicação no dia a dia. Se você não tem muita habilidade agora no início e tal, teremos um tutor para dar esse suporte no dia a dia para vocês. É por isso que nós falamos, né, da importância dessa pessoa, que é o tutor em um curso à distância. Então, nós vemos aqui, por exemplo, a interação, né, que nós já citamos, e a comunicação. Então, interação e comunicação são palavras-chave na educação à distância. E aí nós lembramos para você a importância do tutor e em comunicação nós temos então um emissor, um sinal, né, que geralmente vai com uma mensagem, e um receptor. Esse daí é o modelo, né, tradicional que nós utilizamos na comunicação. E o tutor, ele é aquela pessoa que media. Lembra, olha, na teleaula 1 nós falamos a respeito dessa mediatização e da mediação. Então, o tutor, ele media um estudo que é mediatizado. Mediatizado por quê? Porque nós contamos com a presença de muitos recursos tecnológicos. O ambiente virtual é um recurso tecnológico. Quem media essa comunicação? O seu tutor, então o tutor presencial, o tutor à distância, os professores, a equipe pedagógica. Então você tem um fórum ali que é um fórum só de notícias, você tem um fórum que é uma atividade, às vezes você tem uma tarefa, como o professor já colocou aqui, e isso é muito importante para que você realize as suas atividades e o seu curso. A comunicação e educação à distância, ela é uma coisa assim que precisa ser muito trabalhada e muito favorável para que você possa desenvolver as suas atividades e também a sua aprendizagem. Professora, só para falar dos nossos polos aqui, os alunos, acho que aproveitaram e chegaram. O Luciano Tuponiac de Ariquemes informou que já tem mais de 40 alunos. A Ruth, em São Francisco, mais de 36 alunos. A Rosiana informando que Médios tem mais de 51 alunos. E mais de 40 alunos em São Francisco. Os nossos polos estão cheios, que bom. Mesmo com chuva, os alunos estão participando. Espero que no semestre que vem esses alunos continuem, né? E eu vou estar aqui com vocês em outras disciplinas. O professor Janimar ainda é um curso de finanças, então vocês vão ter aí estatística, né? Matemática financeira. É uma coisa bem ótima para quem gosta mesmo da contabilidade. Então vamos lá, comunicação. Na fala humana, o meio de comunicação é o ar. É isso que nós estamos fazendo aqui, eu e o professor Janimar. Agora, se usarmos o telefone, o meio de comunicação são as linhas telefônicas, obviamente. E se nós utilizamos o ambiente virtual de aprendizagem, né, professor? Então, a nossa comunicação acaba sendo realizada por meio virtual. Por meio virtual, por meio do ambiente virtual de aprendizagem, não é isso? Isso, então você pode ver que a comunicação ela não é só presencial, ela tem várias facetas, né? Então você pode utilizar várias ferramentas para fazer essa comunicação e a educação utiliza de todas elas para levar o ensino até vocês. Isso mesmo, então nós temos aqui 2 tipos de comunicação na EAD, que são a comunicação síncrona e a comunicação assíncrona. Então você deve se perguntar, né, o que seria então esses tipos de comunicação, né? O que é uma comunicação síncrona e o que é uma comunicação assíncrona? Deu para vocês pensarem um pouquinho? Então, enquanto vocês pensam, a gente vai passar um vídeo para poder esclarecer um pouco essa diferença. Olá! Hoje você verá que para falarmos em comunicação, é preciso entender que ela pode ser dividida em 2. A nossa referência para essa afirmação vem dos estudos da doutora em educação, Vani Moreira Kensky. Olha só. Comunicação síncrona. Acontece quando pessoas trocam informações de forma simultânea. O famoso cara a cara, conversas por telefone ou ainda diálogos simultâneos em que utilizamos aplicativos como WhatsApp e ainda algumas ferramentas do AVA, como o chat. Comunicação assíncrona. Acontece quando o emissor e o receptor não precisam estar conversando em tempo real.
A troca de informações não é simultânea. Por exemplo, o e-mail que a emissora escreve e o receptor responde em momentos diferentes, ou como no nosso fórum de discussão aqui do AVA. Simples, não é? Agora não dá mais para esquecer. Comunicação síncrona, quando conversamos de forma simultânea, e assíncrona, quando conversamos de forma não simultânea. Bons estudos e até logo. Você observou nesse vídeo que nós colocamos de uma forma assim bem cotidiana a diferença entre uma ferramenta síncrona, uma comunicação síncrona e uma comunicação assíncrona. Então você viu aí que a comunicação síncrona é aquela que ocorre de forma simultânea. Então o que nós fazemos por meio do chat é uma comunicação simultânea. O que nós fazemos por e-mail ou fórum, ela é uma comunicação assíncrona, não simultânea. Então essa é a diferença entre comunicação síncrona e comunicação assíncrona na educação à distância. Então agora você sabe, ó, se cair na prova, hein, professor Janimar? Olha que eu ficaria atento nessa pergunta, né? Ainda hoje. Então, vamos lá, as ferramentas do ambiente virtual. Elas proporcionam a interação, observe mais uma vez, dentro de sala de aula, né, que é de grande importância para o aprendizado e a troca de conhecimento. Então, nós observamos que essas ferramentas, elas são meios para que nós possamos interagir, né? Você vê aqui a palavra interação, para que nós possamos fazer o quê? Uma troca ou uma construção de conhecimento. E no nosso ambiente virtual, nós temos várias ferramentas, mas algumas são utilizadas mais que outras. E nessa teleaula nós vamos dar destaque, então, aquelas que são mais utilizadas, especialmente para finalidades de atividades avaliativas. Então, nós apresentamos a você, como foi falado no início, o objetivo da nossa teleaula hoje, que é apresentar as ferramentas do ambiente virtual de aprendizagem. Não é isso, professor? Quer falar? Eu não sei, eu acho que alguns polos mencionaram que tiveram alguma dificuldade. Eu vou verificar no intervalo da aula, né? Eu vou verificar com o pessoal aqui quais são esses problemas, por que estão ocorrendo esses, com alguns polos ainda, no caso é o polo de, eu acho que é o polo de Jaru, tá bom? E de Costa Marques também, não, é Jaru mesmo. Mas o ambiente virtual de aprendizagem, para quem já teve acesso, se já começou, já teve aquele reconhecimento de campo, né? Já entrou, folheia, baixo para cima, para baixo, clica em todos os íconezinhos, já pode verificar que nós temos todas essas ferramentas que a gente vai apresentar no slide a seguir, para você acessar, ter informação do seu conhecimento. Por exemplo, a primeira semana foi um fórum, né? A primeira atividade que você ainda pode realizar ela ainda, né? Que ela foi prolongada por mais uma semana para vocês participar dessa interação. É um fórum onde você entra e faz a comunicação. Você pode responder o seu colega, responder o professor, faz essa comunicação. Só que ela é uma comunicação assíncrona, né, professor? Já aproveitando, né? Porque você não é simultâneo. Você colocou a informação 2 da manhã, outra pessoa pode colocar a informação 7 horas, 5 da tarde, então não foi simultâneo, mas as informações podem ir sendo construídas uma após a outra. Exatamente, e o que é muito interessante na educação à distância é essa ação colaborativa, né? Como o professor exemplificou, então às vezes você posta lá uma contribuição às 2 da manhã, tem alguém que vai postar 7 horas da manhã, 5 horas da tarde, às 22 horas, e assim nós vamos fazendo essa construção colaborativa e coletiva, né? Porque não é a construção só de um, uma construção de muitos, de todos. Aqui nós temos então algumas ferramentas que nós vamos apresentar para vocês. São elas: o fórum, como o professor colocou aí, nós temos uma atividade de fórum, a tarefa, o questionário, o diálogo e o chat. Essas são ferramentas de um ambiente virtual de aprendizagem. Há outros tipos de ferramentas que podemos citar? Sim, o glossário é um tipo de ferramenta, né? A Wiki é um tipo de ferramenta, a lição é um tipo de ferramenta.
Mas nós queremos apresentar para vocês essas 5 ferramentas que são as mais utilizadas, né? Que são utilizadas com frequência em ambientes virtual de aprendizagem para finalidades de ensino e aprendizagem. Perfeito. Perfeito? Correto. Então vamos lá. Ferramentas do AVA. Aqui nós temos o fórum, né? O que vem a ser então esse fórum? Ela é uma ferramenta de comunicação assíncrona, veja, não simultânea, né? Com a finalidade de promover a discussão de assuntos com a maior relevância. Então, na nossa atividade que nós colocamos aí para você de fórum, nós pedimos então que você fizesse uma pesquisa sobre a educação à distância. E aí vocês irão debater, né? Porque o fórum, ele é esse evento, é um evento de discussão, é um evento de interação entre pares. Então você coloca ali uma questão, um ponto de vista e os seus colegas, os seus pares, os tutores, eles vão interagindo juntamente com você nessa construção do conhecimento. Como nós já falamos aqui, interação e comunicação são palavras-chaves, né, nessa construção, em um curso na educação à distância. Então, a interação e a comunicação são muito importantes para que nós possamos realizar e construir nosso processo, nosso percurso formativo, correto? Então, nós temos o fórum e agora nós temos uma outra ferramenta. Vamos lá. Professora, só antes de você ir para a próxima ferramenta aí, alguns polos mencionam que os alunos entraram, né, já conheceram o ambiente virtual e clicaram e não encontraram. Imagino porque o curso está começando, então muitas das ferramentas ainda estão em branco, vão ser preenchidas ao longo do curso com as atividades que os professores vão lançando lá. Então, às vezes, clica em alguma ferramenta, ela não vai estar disponível ainda, não tem... os professores não colocaram informações. Por enquanto, por exemplo, nós trabalhamos só fórum. Hoje a gente vai trabalhar questionário, que vai estar disponível para vocês ao longo da próxima semana. Então, imagino que esses espaços ainda está em branco, né, por causa dessa peculiaridade que é a primeira disciplina, né, nós iniciamos agora o curso, então muitas das ferramentas ainda estão em branco e vão ser preenchidas pelos professores com as atividades ao longo do semestre. Exatamente. E só para mandar um alô pro pessoal, para os alunos lá de Costa Marque, a Cristina nos informou que os alunos estão presentes lá. Que bom, né? Então, Costa Marques, Alta Floresta, todos os polos aí que nos acompanham. E nós, retomando então, apresentamos para você o fórum e agora nós vamos falar sobre a tarefa. Tarefa é uma ferramenta de comunicação, novamente, assíncrona, quer dizer, não simultânea, para o envio de arquivos. Então, essa ferramenta, né, diferente do fórum, que possibilita a você essa discussão coletiva, colaborativa, ela é uma ferramenta que vai permitir, então, o envio de arquivos. Geralmente, um resumo, né, uma redação, uma resenha. Então, são arquivos que você vai construir anterior, né, ao acesso ao ambiente virtual, e depois você vai acessar esse ambiente e fazer o envio da sua atividade ou da sua tarefa. É por isso que ele é chamado de tarefa, porque sempre tem um trabalhinho antes, né? É como se você estiver enviando um e-mail com um anexo, né, professora? É isso aí. Quase todo mundo utiliza e-mail, né? Então, a tarefa, você vai construir um texto, por exemplo, na ferramenta Word, vai construir o texto, vai salvar, e aí você acessa o ambiente virtual e envia, a mesma coisa se você estivesse anexando um arquivo qualquer no e-mail que você estiver enviando para alguma informação, entendeu? Então, é uma tarefa que você faz separado. Por exemplo, nós poderíamos pedir aqui para eles falar sobre uma redação sobre a educação, a história da educação EAD no Brasil. Aí vocês construiriam todo um texto sobre isso e aí enviaria para os nossos professores corrigirem, né? Exatamente. Tem os tutores só para corrigir essas atividades. Isso. Então, você viu agora fórum, tarefa e tem uma outra que é o questionário, tá? É o dessa semana. É o dessa semana. Então, o que é essa ferramenta questionário? Ela é uma ferramenta de comunicação assíncrona, novamente, não simultânea, com a finalidade de
exercitar o conteúdo estudado ou uma forma de avaliação, quer dizer, você pode utilizar como um exercício ou pode utilizar para avaliar. Entre suas características está a de emitir um feedback imediato ao aluno. Então, o questionário é essa ferramenta, né, que te possibilita o exercício do conteúdo, quer dizer, você tem ali um conjunto de questões e você vai exercitar a sua memória ou a sua aprendizagem por meio desse questionário, que é uma ferramenta que está no ambiente virtual de aprendizagem. Ou então ela pode ser utilizada com finalidades avaliativas e ao final de você fazer essa execução, ela vai te dar então um feedback, quer dizer, um retorno daquilo que você acertou ou não, tipo, alcançou 80%, ou não alcançou 90%, ou então gabaritou, né, um vocabulário que é muito comum nós ouvirmos, geralmente em concursos. O questionário é essa ferramenta também assíncrona. Até agora nós falamos de ferramentas assíncronas, né, professor? Por quê? Por que será? Verdade. O questionário, só para informar mais, hoje, por exemplo, nós vamos deixar no ambiente virtual um questionário com vocês, contendo 10 questões que envolvam a aula de hoje, a aula passada. Então vocês vão ter lá 10 perguntas para responderem com alternativas, né, professor? Igual 5 opções, e você vai escolher a que você a julgar correta e marcar. É bem tranquilo, bem fácil. Não é nenhuma coisa de uma grande dificuldade. Então, estudando o conteúdo, né, observando as teleaulas, conversando um pouco com os colegas, você consegue realizar essa atividade. Então, só lembrando, nós falamos então de fórum, tarefa, questionário e agora tem uma outra, que é a ferramenta diálogo. Vamos ver o que é essa ferramenta. O diálogo é uma ferramenta de comunicação assíncrona, não simultânea. Qual a finalidade? Finalidade de garantir privacidade em uma conversa. Essa ferramenta, ela é uma ferramenta muito importante. Por quê? Porque às vezes você quer fazer uma pergunta para o tutor ou para o professor e não quer perguntar, né, num fórum de dúvidas, por exemplo. Então você quer fazer uma pergunta, né, direcionada ao seu tutor ou ao professor, e aí você utiliza essa ferramenta, que o nome já diz, diálogo, né, professor, entre duas pessoas, e ela ocorre de forma assíncrona, ou seja, ela é não simultânea. Então você foi lá, acessou a ferramenta, deixou a sua dúvida, a sua pergunta para o tutor, aí o tutor vai ter um tempo, né, você pode colocar hoje à noite, e aí talvez amanhã de manhã que ele vai enviar a resposta. Ok. É igual na sala de aula normal, às vezes você está todo mundo na sala de aula e fica com aquela dúvida, mas se eu for perguntar, será que só eu que não entendi isso, aí a turma vai ficar zoando, tá? Melhor não perguntar não, depois eu pergunto separado. O diálogo traz essa ferramenta, tá vendo? Tudo que ocorre na sala de aula ocorre no nosso ambiente virtual. A EAD é presencial do mesmo jeito. É verdade. E você tem o mesmo trabalho, tá? Não pensa que porque é a distância que não tem trabalho, né, professor? A gente tem, né, um certo aí esforço e uma certa vontade, né, para poder fazer acontecer seu curso à distância, não é isso? No final, o aluno EAD é um aluno mais autônomo, né, que toma mais iniciativa. Exatamente. Então, vocês têm essas características isso. No final. Olha só as nossas ferramentas. O fórum, a tarefa, questionário, diálogo, e agora tem uma ferramenta especial, né, que é a ferramenta chat. Por que ela é especial? Porque essa ferramenta, ela é uma ferramenta síncrona. Veja aí, professor, apareceu, né? Com a finalidade de proporcionar maior interatividade. Então, o chat de todas essas ferramentas que nós apresentamos a você, ela é a ferramenta que é síncrona, ou seja, simultânea. Quer dizer, essa interação que está ocorrendo entre os tutores e o professor, né, por meio do chat, ela está ocorrendo simultaneamente, ou seja, ao mesmo tempo eles estão ali conversando, dialogando, trocando informações, tudo
junto e misturado, né, professor? Ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo, então é uma ferramenta síncrona, é uma ferramenta, como eu falei? Síncrona? Síncrona, é isso mesmo. Isso. Tá bom, olha, até eu já me perdendo aqui. Então você tem aí, nós colocamos para você um vídeo que fala sobre a diferença entre a comunicação síncrona e assíncrona. Nós vimos as ferramentas, né, qual é a finalidade, o que é cada uma delas, e aí se você por acaso encontrar uma dessas questões lá na sua avaliação, aí você já vai estar, né, bem por dentro do assunto. E nós perguntamos então aqui, como utilizar as ferramentas do ambiente virtual para realizar uma atividade do curso. Você sabe como é que você pode utilizar? Temos aí um vídeo então que vai te mostrar como é que você pode fazer isso. Como utilizar o AVA? O primeiro passo é acessar o endereço do curso, cursos.ead.ifro.edu.br. Na aba direita, digite o seu CPF e a senha pessoal. Para entrar, clique em Acesso. Você será direcionado para a página do seu curso, no caso, Curso Técnico em Informática para Internet 2015-1. Essa é a tela que você encontrará. Aqui você tem acesso à ementa, fórum de notícias, chat, diálogo e as disciplinas do curso. Passamos agora para o manuseio das ferramentas. Começamos com o chat. Vá até chat de tutoria e siga a opção clique aqui para entrar no chat agora. Lá estarão o aluno e o tutor. O aluno pergunta e o professor responde. Veja o exemplo. Agora que você já viu o chat, pode fechar normalmente. Passamos agora para a ferramenta Diálogo. Essa é uma ferramenta assíncrona, onde não há interação em tempo real. Busque nesse quadro a pessoa com que você deseja falar e selecione. Agora, defina o assunto. Enfim, escreva a mensagem nesse espaço. Depois, clique em Enviar. Chegamos em outra tela. Atenção! O prazo de resposta é de 24 a 48 horas. Passamos agora para a ferramenta Fórum. No nosso exemplo, temos um fórum de discussão sobre o novo acordo ortográfico. O fórum como atividade sempre vai aparecer na semana da disciplina. Clique no tópico, analise a questão solicitada e clique em Responder. Esse é o espaço para que você escreva o seu ponto de vista sobre o assunto proposto. Agora é enviar a mensagem ao fórum. Vamos conhecer agora o questionário, um outro tipo de ferramenta do ambiente virtual de aprendizagem utilizado aqui no IFRO. Geralmente, você tem entre uma ou duas tentativas. Clique em Tentar responder o questionário agora. As questões serão apresentadas para que você responda. Passe para o próximo. Aqui você tem duas opções: fazer uma nova tentativa ou enviar tudo e terminar. Envio confirmado, na tela aparecem as opções que você marcou. Clique em Terminar revisão e pronto! Volte ao curso. Saiba que aqui não há mais possibilidades de novas tentativas. Agora vamos à tarefa. Você vai encontrar a descrição da atividade e as orientações que você deve seguir. Clique em Adicionar tarefa. A tarefa já deve estar salva no seu computador. Selecione o arquivo clicando em Adicionar. Procure o arquivo no seu computador, clique em Enviar este arquivo. Agora, é só clicar em Salvar mudanças. Depois disso, o seu arquivo estará anexado nesta página. Ali, você pode editar o arquivo ou aguardar o feedback do professor. Pronto! Agora, volte à página do seu curso. Você observou, então, como é que você vai utilizar essas ferramentas que nós apresentamos a você na hora de fazer as suas atividades, né? Como é que você deve fazer? Tem todo um passo a passo que foi passado nesse tutorial e que você pode acessar depois na nossa sala de aula que está aí no mundo, né? Que é o nosso ambiente virtual de aprendizagem. Professor Junimar?
E aí vocês tiveram acesso ao nosso ambiente virtual, então temos, só para reforçar, tem alguns alunos ainda que não estão vinculados às disciplinas e alguns polos até mencionaram, cerejeiras, né, agorinha. E aí o Samuel já respondeu aqui aos nossos tutores, aqui é online, né, apareceu o problema, o pessoal já tenta... Né, professor? É síncrono aqui, apareceu o problema, já buscamos resolvê-lo logo. O Samuel já informou, né, que alguns alunos não estão vinculados, então por isso que vocês às vezes não estão tendo acesso ainda ao ambiente virtual. Outra coisa aqui, por exemplo, a Rosiane de Médici, né, ela falou que, professor, os alunos não estão acessando o AVA, mas não tem atividade disponível para fazer. Que é isso, por exemplo, vai ter uma atividade disponível que vai começar a partir de hoje, que é o nosso questionário, então ela não fica lá disponível. Mas o fórum, Rosiane, já está disponível e ele tem até o dia 11 para os alunos aí de Médici preencher. Tá bom? E a Marinete, né, lembrou que agora nós falamos tanto dos nossos polos do interior, esquecemos os nossos alunos da capital, nós temos 2 turmas aqui do lado, né? Então, um abraço para os nossos alunos aqui de Porto Velho, dos nossos 2 polos, das nossas 2 salas aqui de Porto Velho. Um abraço. Olha, é um fenômeno que as novas tecnologias nos proporcionam. Nós somos vistos, né, professor, por todos vocês, mas nós não conseguimos ver a todos. Então, se vocês me virem passando por aí, às vezes não dá tchau, não cumprimentar, porque eu não tive a oportunidade ainda de me apresentar pessoalmente, tá bom? Mas já fica aí o meu abraço, viu? E meus agradecimentos por vocês estarem, né, com todo esse empenho nesse curso, que é um curso muito importante para o Instituto Federal e para a sua vida profissional e pessoal também. Porque nós temos alunos que depois do curso de finanças, eles conseguiram galgar, né, professor, posições melhores no seu trabalho por conta desse curso. É bom lembrar. E quando, por exemplo, como vocês começaram agora e por estar no final do ano, né, já chegando no final do ano, não tem. Mas no início do ano, todo o processo letivo iniciando, temos também os nossos projetos de pesquisas que são realizados, propostos pela reitoria, pelo campus, e aí vocês também podem participar, podem propor algum projeto de pesquisa. Nós temos, por exemplo, uma aluna de Ouro Preto que está fazendo uma pesquisa na Colômbia, lá, com tudo pago pelo IFO, para ela ficar lá, realizar a pesquisa dela lá. Alguma demanda, ela entrou em algum projeto de pesquisa. Então fiquem atentos também a isso, né, aos nossos projetos de pesquisa do Instituto, e vocês podem participar. Exatamente. Então, só para nós chegarmos então à conclusão dessa primeira parte, nós deixamos para você aí algumas atividades, tá? Nós temos aí a questão 1, né, sobre descrever a sua expectativa em relação ao uso do ambiente, que é uma coisa que vocês já estão colocando. Como podem ser os tipos de comunicação, que nós também já falamos bastante aqui. E com base no conhecimento construído nessa teleaula, você vai estabelecer diferenças entre as ferramentas do ambiente virtual que nós conseguimos apresentar, ok? Nós retornamos então depois do intervalo. Retornando da nossa atividade de sala, e aí, como é que foram as atividades, né, as questões? Deu para fazer direitinho? Os tutores conseguiram, né, auxiliar vocês? Eu acho que não teve muita dificuldade, né, professor? Não, eu estou aqui recebendo muitas participações dos nossos polos, né, São Francisco, Alta Floresta, Porto Velho, Jaru, todos os municípios. Todos os nossos polos participando bastante. Que bom. Professora, diga. Só para reforçar, então, alguns polos, alguns alunos, nem todos os alunos ainda, foram vinculados à disciplina.
todos têm acesso ao AVA já, então todos vocês já acessam ao AVA, por isso que muitos conseguiram acesso ao AVA, mas não viram disciplina, não viram as atividades. Foi repassado isso agora pra gente aqui, né? A gente buscou informações com responsáveis por isso. Então todos os alunos já estão acessando o AVA. Porém, não estão vinculados à disciplina, é uma atividade que é feita pela secretaria, pelo nosso CRA, e está sendo feito. São muitos alunos, mas a gente espera que nos próximos dias todos já tenham acesso. Então as atividades, elas estão sendo até com prazo maior, para esses alunos que estão sendo vinculados hoje, amanhã, tem um prazo ainda para responder essas questões, esses fóruns, participar desse fórum, participar do questionário que a gente vai deixar a partir de hoje, tá bom? Mas também, vocês podem utilizar o nosso YouTube, nosso canal no YouTube para acessar essas aulas. Todas essas aulas são postas um dia depois, já são postas lá no canal nosso do YouTube. É só vocês procurar lá, Campus Porto Velho Zona Norte, né? Lá no buscador da rede social, Campus Porto Velho Zona Norte. E aí vocês vão ter várias disciplinas vinculadas lá. As aulas são organizadas, né? Aula 1, aula 2, aula 3 de introdução matemática não, professor, ambientação. Introdução. Tá ansioso para aula de matemática. Eu tô louco para trabalhar com juros, séries, amortizações também. Mas então, vocês podem acessar o nosso canal no YouTube, né, para rever as aulas. Talvez alguém não está tendo acesso, os alunos que não têm acesso. Eu queria rever a aula para responder, para ver direitinho. Então você pode acessar também pelo canal no YouTube, né, e rever e ter acesso às informações. Nós queremos então, né, solicitar o apoio aqui da nossa produção para digitar esse endereço aí para você no vídeo, www.youtube.com.br/IFRO-EAD Zona Norte, tá? Vou repetir, a nossa GC, né, vai fazer essa digitação para vocês aí no vídeo, tá bom? www.youtube.com.br/IFRO-EAD Zona Norte, tá bom? Então, esse daí é o nosso canal no YouTube. Para quem ainda não conseguiu, né, acessar o ambiente, para quem ainda não conseguiu acessar a disciplina, vai então assistir a nossa teleaula 1 e essa teleaula 2 no canal do YouTube. Nós queremos agradecer então o apoio dos nossos tutores, né, dos nossos coordenadores de polo, que trazem de forma síncrona por meio do chat, do WhatsApp aqui com o professor Zonimar, e agradecer também o apoio do professor Samuel, que é o coordenador de curso, então, que nos deu essa informação, né, que nem todos os alunos foram vinculados, e aí nós passamos novamente para você o endereço www.youtube.com.br/IFRO-EAD Zona Norte. Quer falar, professor? Não, tranquilo. Vou falar aqui já da nossa primeira vamos lá respostas. então para a nossa atividade, né? Nós deixamos aí 3 questões para que vocês pudessem, né, exercitar um pouco o conteúdo que nós trabalhamos aqui. E a primeira questão vamos acompanhar aqui na nossa tela. Descreva sua expectativa em relação ao uso de um ambiente virtual de aprendizagem. Caso já tenha tido alguma experiência com outros AVAs, relate o que percebeu de diferente e as semelhanças entre os que conhecem. Então, nessa questão, nós solicitamos 3 aspectos em relação ao ambiente virtual, né, para que você coloque a sua expectativa. Se você já conhece algum, aí você vai relatar então as diferenças e as semelhanças. Então são 3 aspectos de um ambiente virtual. Novamente, quer que repita o endereço do YouTube? Então vamos lá, antes do professor Zonimar passar para nós as respostas que vocês conseguiram, né, contribuir. www.youtube.com.br sem o .br, só .com/depois. /IFRO-EAD Zona Norte.
Essa É nossa isso? equipe Deu certo? É rápida. Aqui você pede a informação Que já está bom. pronta. Isso é muito Tá bom. aí no visor, né? Todos vocês estão vendo aí Tá no no visor. vídeo já, pode acessar. Só copiar não vai ter como, Não. não vai dar para fazer um Ctrl+C na tela. Mas é só fazer a anotação desse endereço e depois procurar para quem ainda não tem acesso ao ambiente virtual. Mas em menos de uma semana, na próxima aula, eu garanto que todos já vão ter acesso tranquilamente. Isso. Professora, já podemos começar pela resposta? Vamos, então. A primeira resposta que chegou foi da aluna Maria Eduarda, de Presidente Médici. E descreva a sua expectativa com o ambiente virtual. Ela disse, né, que ter um bom entendimento, de se interagir bastante, de conseguir uma aprendizagem em relação ao curso. Os alunos Valdeane, Ana Lúcia e Eliette, de Alta Floresta, do nosso polo lá de Alta Floresta, que seja um ambiente de fácil acesso e que todos nós possamos aprender e fazer as tarefas. E nós esperamos, é verdade. Nós esperamos, realmente. O aluno Kaique, aqui de Porto Velho, deixa eu buscar a resposta do Kaique aqui, ele colocou: proporcionar interação, conhecimento, comunicação e aprender juntamente a relação entre, essa relação entre professor e aluno, facilitando através das mídias, das tecnologias. Exatamente. Então, essas daí são excelentes respostas, né? Nós agradecemos a sua contribuição e, realmente, a expectativa que você tem em relação ao AVA é a mesma expectativa que nós, professores, tutores e coordenadores e usuários de um ambiente virtual tem, que é justamente essa questão da facilidade, né, em você ter um acesso que ele não seja complicado, né, que você tenha as informações mais prontas, mais visíveis, e isso tem sido trabalhado desde que então o Instituto Federal de Rondônia vem com os seus cursos técnicos. Nós estamos procurando cada vez mais melhorar o desempenho e a usabilidade do ambiente virtual de aprendizagem. Por quê? Porque, como nós falamos aqui, o professor Jonimar bem colocou, ele é um ambiente, né, que funciona de modo virtual. Então, você tem o seu caderno e lá você faz tudo, mas na educação à distância você tem o ambiente virtual de aprendizagem. Esse ambiente virtual de aprendizagem é que possibilita a interação, como vocês colocaram aí, a comunicação, né, a realização das atividades, é o que possibilita você construir a sua aprendizagem. Então, tudo isso é feito por meio do ambiente virtual de aprendizagem. E a nossa expectativa e a nossa, vamos dizer assim, a nossa finalidade é fazer com que esse ambiente ele seja cada vez mais melhorado. Para quê? Para que esse acesso ele seja facilitado, ele seja algo que você tenha realmente condições de executar toda vez que faz o acesso. Mais alguma participação então, professor, nessa questão 1? Tinha, mas eu entrou tanta resposta das outras questões que agora eu me perdi. Mas tinha a aluna Elisete de Jaru, né? Ela mandou também nessa ideia de expectativa. Deixa eu ver se eu consigo achar os nomes dos alunos, que eu já estou usando aqui várias ferramentas, né? Que não só a aluna Elisete, o aluno Michael de Cerejeiras, a Valdeane já falei, a Elisete e eu vou falando aqui, professor, porque entrou muitas respostas. O professor Jonimar... Não consigo ler. O chat... Elaine e Gamarra, Elaine Gamarra, Elaine Gamarra, não dá nem para ler o polo, que já passa o nome e eu já só pego o nome. Jackson Oliveira, passa o nome e eu pego. Eu vou achar aqui as respostas. O Jackson, ele tem participado bastante na nossa teleaula anterior, ele também participou, nós agradecemos, né, aos alunos que estão aí sempre enviando as suas respostas e contribuindo conosco, porque a educação à distância, ela é essa construção coletiva e colaborativa. Então, obviamente, como o professor Jonimar já falou, ele está com várias ferramentas. Né? Não é só o ambiente virtual, está utilizando aí o seu mobile, né? O seu telefone celular, para poder, as redes sociais, para poder pescar, né, as respostas que vocês prontamente estão enviando, e nós queremos agradecer. Quando nós não conseguimos falar
a contribuição de vocês, é porque realmente o chat está, como nós dizemos, né, professor, está bombando, está muito bom, a participação está muito alta, a interatividade está lá em cima e nós queremos então parabenizar você que nos acompanha, que está conosco e fazemos, né, votos que estejam conseguindo acompanhar a aula com bom proveito. Tá bom? Só para o pessoal, os alunos de Ariquemes informaram que eles já tiveram acesso, né? Então, para informar para os demais polos que ainda não terão acesso, está muito fácil o ambiente virtual. Os alunos que responderam, é muito fácil, muito tranquilo de trabalhar dentro do ambiente virtual do IFRO. Que bom, então nós agradecemos essa informação, muito obrigada ao Polo de Ariquemes que está aí então participando, né, e fazendo com que a expectativa dos outros polos e dos outros estudantes que ainda não tiveram acesso seja uma boa expectativa, né? Então você pode acessar o nosso ambiente virtual, que ele é de fácil utilização. Tem mais alguma contribuição na professor? Tem, o Ricardo de Presidente Médici trouxe também, né, que ter grandes expectativas e para o aprendizado e aperfeiçoamento profissional, né? Jean Saconelli respondeu também, Silviane de Ouro Preto. Eu vou dizer uma coisa, eu vou ter que fazer um print a cada momento dessa tela e tirando foto separado para conseguir ler. Mas, muitos alunos estão respondendo, né? A Luciane, aqui de Porto Velho, agora respondendo, do Polo de Porto Velho Centro. A aluna Bruna, acho que Costa Marque, também está participando e respondendo, tá bom? Todos estão participando, você vê que eu não estou conseguindo ler, né? Nós queremos, então, pedir o apoio aí do nosso coordenador, professor Samuel, se puder encerrar a sua sessão e imprimir a que já foi encerrada, também dá para a gente poder acompanhar um pouco, quiser trazer aqui para a gente pode pegar, né, e aproveitar essa estratégia para ir lendo as contribuições de todos vocês. Enquanto isso, a gente vai, então, podemos ir para a questão 2? Podemos. Essa é a questão, vamos dizer assim, eu acho que podemos dizer, foi mais fácil, mais fácil? Sei, mas essa bastante resposta, todos os polos participaram nessas respostas. Eu vou ficar devendo o nome de todos os alunos, mas são muitos alunos. Mas eu vou começar a fazer uma seleção aqui e vou mencionar os alunos que participaram dessas respostas. Mas a aluna Bruna, de Costa Marque, os alunos de Espigão também responderam essa pergunta. Outro aluno de Costa Marques, né? Os alunos de Jaru também estão respondendo essa pergunta. Luciane, pode responder, professor. Eu vou passando. A questão né? Vamos lá para a questão, então. Karine de Ouro Preto. Isso, pode ir falando. A questão 2, nós colocamos o seguinte: como podem ser os tipos de comunicação na educação à distância? Então, nós colocamos, né, para você a respeito da comunicação na EAD. E são 2 tipos. Nós apresentamos, então, um vídeo e depois nós falamos como é que pode ser essa comunicação, inclusive apresentando e definindo cada uma das ferramentas. E foi tão fácil assim, né, professor? É verdade. O José Cândido também respondeu a questão 1. O aluno Paulo Roberto também respondeu. O Paulo Roberto é de Espigão do Oeste, também trouxe resposta para essa questão 2, que é essa, falando, né, de assíncrono, né, que são conversas simultâneas, né, e síncrono, que são conversas não simultâneas. Olha, eu falando errado a resposta da Bruna de Costa Marque. E que síncronas são conversas simultâneas. Isso. Perfeito. Perfeito. Então, esses foram os 2 tipos de comunicação que nós apresentamos para você, que foi também abordado no vídeo e que nós, depois, em cada uma das ferramentas, nós conseguimos definir e caracterizar para você. É como foi falado. Então, síncrono, simultâneo. Assíncrono, não simultâneo. Então, síncrono quer dizer que você tem aquela conversa, aquele diálogo, aquela interação ao mesmo tempo, também chamado de tempo real. O nosso chat aí que não para, né, graças a Deus, está sempre aí ativo, tá realmente com muita participação. Ele é uma ferramenta
síncrona. Então, em tempo real, vocês estão enviando as contribuições e nós estamos aqui recebendo. E assíncrono é em tempos diferentes, são tempos divergentes, então eles não são ao mesmo tempo, né? Por isso que é não simultâneo. Então você manda uma resposta ou uma contribuição e só depois é que a gente tem a possibilidade de contribuir. Pode ser ao mesmo tempo? Pode, às vezes você tem uma resposta que dá uma diferença de segundos, só que a ferramenta em si não possibilita essa interatividade, que é em tempo real. Então, você sempre vai ter, né, essa diferença entre uma ferramenta síncrona ou uma comunicação síncrona e assíncrona. Então, que bom, né, que foi um assunto que você conseguiu aprender, que você conseguiu diferenciar, que você conseguiu, né, fazer essa comparação entre síncrono, assíncrono, simultâneo e não simultâneo. Algo mais, professor? Eu falei agora a aluna Silviane de Ariquemes, a aluna Silviane de Vilhena também participou de todas as 3 respostas, né? Estamos esperando as respostas dos alunos de Ariquemes. O tutor falou assim, cobre os alunos de Ariquemes ao vivo aí. Estou cobrando os alunos de Ariquemes. E o pessoal de Ouro Preto pediu abraços nossos, professora. Olha, eu já morei lá, meus pais são de lá e eu já trabalhei na instituição lá. E abraço pessoal de Ouro Preto. Daqui uns dias estou aí. Sintam-se todos abraçados, né, e acolhidos pela equipe da Educação à Distância do Instituto Federal de Rondônia. Então, todos os professores, todos aqueles que estão envolvidos na EAD, tenham certeza que as nossas intenções para com vocês são as melhores. Com certeza. Né, professor? Então, podemos ir para a questão 3? Podemos. Então, vamos... Já temos participação aqui na questão 3 da Suziane, do Aécio, do Rony e Cibele, todos de Espigão, né? E eles mencionaram que para cada ferramenta, né, eles colocaram que o fórum, né, promover a discussão de assuntos mais relevantes, o diálogo, garantir privacidade de uma conversa, tá vendo? Né, o pé do ouvido que você pode ter aí no corredor da escola presencialmente, você tem no ambiente virtual através do diálogo. Exato. O questionário, exercitar o conteúdo de estudo ou para avaliação, né, e emitir o feedback, a tarefa, envio de arquivos e o chat de comunicação síncrona que proporciona maior interatividade. Então, nós conseguimos identificar que as respostas, né, professor, elas estão bem nesse caminho mesmo. Nós temos várias participações aí, eu estou vendo o professor Jonimar está aqui com o chat ligado, então elas estão vindo a todo instante, a todo momento. E realmente, como vocês colocaram nessa questão, nós estamos pedindo o quê? Com base, né, nesses conhecimentos, a questão das diferenças entre essas ferramentas. Então, uma das principais diferenças entre as ferramentas, além dessa questão do tipo de comunicação, se é síncrono ou assíncrono, está justamente na finalidade, não é, professor? Correto. Então, por exemplo, Alzimiro de Costa Marque também trouxe contribuição para essa resposta, né? Que o chat é troca de informações síncronas, né? Onde podemos ter em tempo real perguntas e respostas. O diálogo, fórum, questionário são tarefas onde há trocas de comunicação e informação. E o pessoal, os alunos de São Francisco hoje está com a aula um pouco mais triste, não está vendo a nossa beleza, professor, estão só no áudio. Mas um abraço para vocês, vocês vão poder depois assistir no YouTube a nossa aula, tá bom? Daqui a pouco nós informamos de novo o canal, para quem não pegou a gente informa novamente o endereço direitinho, não se preocupe. E os alunos de Médici pedindo um abraço seu, professor. Isso, um abraço então para o presidente Médici, São Francisco, São Miguel, né, Nova Brasilândia, são 25 polos, né, professor, no estado, fora os nossos parceiros. 25 minutos para abraços. Seriam só 25 minutos só para abraços. Então, nós agradecemos muito a participação de vocês, agradecemos muito também aos tutores que estão aí, os tutores presenciais, acompanhando as turmas, organizando. Nós pedimos sempre que nessas atividades sejam realizadas em grupo, em dupla, porque isso também ajuda a turma a se conhecer. Às vezes você tem colegas que moram no mesmo bairro, né? Às vezes moram próximos e nem sabem disso. Então, vocês têm essa
condição, né, de trocar essas informações em sala e fazer as atividades em dupla ou em grupo para que essa interação ela seja maior ainda. Se você quer, então, né, o nosso endereço no YouTube, a produção pode colocar novamente aí no vídeo e você vai ter, né, esse endereço para poder acessar. Caso você ainda não tenha sido vinculado, né, nós então reforçamos a comunicação, o aviso aqui do nosso coordenador, que nem todos foram vinculados. Por conta disso, não estão tendo acesso à disciplina ou ao ambiente virtual. E aí você tem o nosso endereço no YouTube, que você pode digitar e acessar, que lá vai estar a teleaula 1, e daqui a alguns dias, no máximo 1 ou 2 dias, você vai ter acesso a essa teleaula 2 também. Professor Janimar. Esse endereço também, se você tiver muita dificuldade, é só digitar no buscador mais conhecido do mundo, que é o do Google, né? É só você digitar também IFRO Zona Norte, YouTube, e você vai direto. Mas o endereço está aí, né? youtube.com/IFRO Zona Norte, tá bom? IFRO Zona Norte. Ou joga no buscador, tranquilo, você já vai achar a página. Fiz isso aqui agora nesse momento e encontrei, já apareceu a nossa aulinha lá, professor. Já estamos na rede mundial. Já está a sua beleza lá. Isso, já está a nossa beleza lá. Mandar um abraço para os alunos de Alta Floresta, que eu acho que a gente não mencionou o Polo de Alta Floresta hoje. Né? Mas o Polo de Alta Floresta, pelo menos o que eu tenho observado nessa edição, nessa turma, está bastante ativo. Presidente Médici, porque até então, né, tradicionalmente, Jaru é o polo mais participativo. Buritis e Jaru, né? Essa região de Buritis e Jaru tem muito... Mirante da Serra também tem muita participação. Mas Buritis e Mirante da Serra estão devendo dessa vez. Ó. Vamos cobrar vocês ao vivo aqui. Isso. Então, já realizamos as nossas atividades. Parabéns a vocês que conseguiram realmente entender, né, e alcançaram os objetivos que aqui nós propusemos a vocês nessa teleaula. E agora, então, a gente vai ver um pouco do que nós conseguimos abordar na nossa teleaula 2 em relação ao ambiente virtual de aprendizagem. Nós temos aqui um resumo. Resumo. Você pode verificar a importância das ferramentas no ambiente virtual de aprendizagem e como elas definem o comportamento de uma ou outra atividade. Né? Quando nós falamos de comportamento, né, de uma ou outra atividade, nós estamos falando em relação à finalidade ou à interação ou à forma de comunicação. Também teve a oportunidade de conhecer as ferramentas, olha lá, mais utilizadas em qualquer ambiente virtual de aprendizagem, como fóruns, chats, questionários e tarefas, que foi as que nós colocamos aqui, e tem um diálogo também. Elas fazem parte do curso que você está realizando. Então, essas ferramentas são ferramentas de suma importância para que você tenha a possibilidade de construir a sua formação, o seu itinerário formativo, construir o seu processo de aprendizagem. Lembra que nós falamos aqui na teleaula 1 a respeito dos estilos de aprendizagem? E o professor Janimar disse assim, olha, tem um questionário lá sobre o perfil, né, do estudante EAD, veja lá qual é o seu perfil. Então, os estilos de aprendizagem, eles são potencializados por meio de um ambiente virtual, por meio dessas ferramentas. E aí nós colocamos para você quais são essas ferramentas. Professor Janimar, mais alguma contribuição? Sempre tem contribuição aqui dos polos, né? A participação, esses polos estão muito participativos. Eu vou até fazer uma dinâmica diferente na próxima aula, né? Se houver essa participação constante desse jeito, para pedir, para conseguir separar as respostas. Por exemplo, passou resposta de Alta Floresta aqui e eles cobram depois. Tá vendo? Nossa resposta nós já enviamos, vocês não falaram. É porque ela já subiu, eu não consigo buscar ela mais, que vão aparecendo novas demandas no chat. Então eu fico devendo, mas ó, eu tenho a participação de todos os polos, quase todos os polos participando, bacana. Um abraço a todos vocês, tá bom? Pessoal de Vilhena, Costa Marque, de Presidente Médici, de Jaru, que novamente falam aqui.
Nova Brasilândia, né, professor? Nova Espigão, Brasilândia, São Espigão, Francisco, São Miguel, Porto Guajará-Mirim. Velho, Guajará-Mirim. Guajará-Mirim hoje não está participando, olha, vou cobrar eles Nova depois. Mamoré, quem mais? Tanta gente aí que a gente não consegue nem... São 25 Paulo. Vou trazer a listinha, uma colinha, parecia o programa da Xuxa, né? Mandar um beijo para... Isso, exatamente. Então, com certeza, na próxima aula, então, nós teremos uma dinâmica diferente, né, professor, para o nosso chat, para a nossa teleaula, porque nós agradecemos realmente. E tá assim porque você tem contribuído conosco nessa atividade, nessa interação. E isso é muito importante. A gente só consegue ter esse nível muito alto quando vocês realmente participam. E isso não é negativo, pelo contrário. Isso é muito positivo. Quer dizer que vocês realmente estão conseguindo, né, realizar tudo que está sendo proposto e tem aquela vontade de contribuir e colaborar conosco. Nós queremos então, depois desse resumo, deixar aí para você, anunciar, né, a nossa atividade que você ainda vai ter acesso, que ainda não teve. Diga aí, professor, qual é a nossa atividade de percurso para a semana? Então agora, nessa semana, vocês vão ter um questionário. Então vocês vão ter uma ferramenta nova. Na primeira semana vocês conheceram a ferramenta de fórum. Nem todos os alunos conheceram, mas vocês vão ter esse espaço para conhecer, tá bom? Viu, alunos aí de Ariquemes? Vocês vão ter esse espaço para conhecer. E agora vocês vão ter um questionário para vocês fazerem ao longo da semana, e esse questionário vai abordar os estudos, a metodologia de estudos e os princípios da ferramenta do nosso ambiente virtual de aprendizagem, tá bom? Então vocês têm de hoje, né, 5 até o dia 18, observe que a gente está dando uma programação maior. Quando vocês estiverem todos vinculados, a programação dessas atividades normalmente ela é de uma semana. Nós estamos colocando 2 semanas por essas eventualidades, né, de ser a primeira disciplina, nem todos os alunos ainda foram cadastrados, então a gente tem essas divergências de início de caminho, mas não se preocupe, todos vocês vão poder fazer, vão ter esse espaço prolongado, vão ter uns dias a mais para fazer isso. Então é um questionário, são 10 questões onde você vai responder qual a alternativa que você julgar correta, tá bom? Eu estou falando, olhando para a nossa tela, e eu vejo aqui o nosso chat subindo aqui. Continua, que bom. Além dessa atividade, né, que você ainda vai ter acesso, você tem também para a nossa próxima teleaula uma estratégia que nós temos utilizado, né, professor? De fazer sempre entre uma e outra teleaula a retomada e o anúncio. Então, vocês viram que hoje nós resgatamos um pouco da nossa teleaula 1 sobre as concepções de educação à distância e a legislação pertinente a ela. Tratamos do ambiente virtual de aprendizagem e o assunto para a nossa próxima teleaula é esse aqui, ó. Metodologias em EAD e como estudar na educação à distância. Então, ficou curioso? Vai lá, pesquisa no nosso material. E no próximo encontro você está aqui conosco, não é isso, professor? Correto. Então, estamos finalizando nossa aula e um abraço, um agradecimento a todos vocês por essa participação. Esperamos que isso ocorra dentro desses 1 ano e meio, então que vocês não desistam, que vocês possam usufruir desse instituto e desse método de ensino durante 1 ano e meio e, por que não, em outros cursos no futuro. E, só para lembrar agora, mandar um abraço especial ao pessoal de São Francisco do Guaporé, que o sinal voltou lá. Que então bom, eles estão vendo ótimo. a nossa beleza, por que não? Até a próxima teleaula. Até a próxima aula. Sejam bem-vindos.